Olá pessoal do YouTube, hoje vamos começar mais um vídeo aqui pro canal Grilo Enxadrista. Hoje um vídeo um pouco diferente, eu vou falar um pouquinho sobre o torneio que eu joguei hoje, né? Hoje eu joguei um torneio, assim, um dos mais importantes aqui da região, que foi o Aberto de Groaíras. Acabei ficando em nono colocado e teve alguns ensinamentos importantes, né, do torneio. Principalmente essa abertura que eu vou analisar hoje, que é a abertura que eu joguei com o Antoniel, lá do, se eu não me engano, de Canidé. Ele foi o campeão do torneio, né? Eu joguei essa partida de negras e acabei perdendo essa partida, mas eu vou trazer hoje ela aqui no canal para a gente analisar e ver o que a gente pode tirar de ensinamento sobre essa partida. Lembrando que é um torneio extremamente forte, né? Como eu já falei, acabei ficando entre os nove, né? Entre os 10, né? Fiquei em nono colocado, né? Fiquei entre os 10. Um torneio forte, né? Que nem é esse aí. Foi uma boa colocação, né? Sempre eu acredito que eu posso ficar bem melhor colocado, mas a gente tem que analisar a situação friamente, né? E dadas as circunstâncias do torneio, acredito que eu tive uma colocação até aceitável, assim, foi boa, né? Jogadores muito fortes. Então, lembrando, né? Quem está assistindo o vídeo, está gostando do conteúdo, por mais que o canal é recente, né? Deixa o like, se inscreva no canal. Mandar um alôzão também pro meu amigo Daniel, do canal Showdrez. É o cara que faz o torneio diário, né? É o Showdrez Arena, né? Hoje não deu para jogar porque eu tava. Cheguei do torneio meio cansado, aí fui dar uma analisada na partida, salvar a partida no Lichess e acabei não jogando no Showdrez hoje. Então, dando continuidade aqui. Vou até tirar aqui a Gine e a abertura. Vou falar um pouco o que eu senti durante a partida quando estava jogando, qual foi minha percepção. Primeiro, pessoal, eu estava jogando de negros, né? O Antoniel é um jogador de 251 de rate. Eu tenho 1987. Então ele já é um jogador mais forte, né? Assim, com um rate mais alto. E ele iniciou com E4. Aqui eu já tinha um mini dilema, porque nesses últimos mês eu dei uma estudada, eu tinha dado uma estudada antes, assim, uma olhada na Caro-Kann, né? Que a Caro-Kann ela inicia aqui com C6, né? Que tem ideia semelhante à abertura à francesa, que é o que eu geralmente jogo, só que com uma vantagem, que por exemplo, meu adversário jogar aqui, eu jogar D4, eu jogo aqui D5. Qual é a vantagem da Caro-Kann em relação à francesa? Unicamente o bispo de casa clara. Que eu já vou poder, dependendo do que o meu adversário jogar, né? Eu já vou poder tirar o meu bispo. Claro que agora não, porque ele jogou. Isso aqui é a variante clássica que a gente chama, né? Ela impede momentaneamente ó, o desenvolvimento do meu bispo. Eu não posso jogar aqui, né? E também esse peão ainda segura essa casa de desenvolvimento do meu bispo. Mas a ideia da Caro-Kann, a principal ideia, né? Já de início é essa, de não deixar esse bispo de casa clara preso. Por exemplo, nessa variante aqui, eu posso desenvolver o cavalo e aí tem várias variantes. Ele pode capturar, pode avançar, né? Aqui só um exemplo, né? Se ele captura, eu capturo. Ele joga assim, né? Ele desenvolve o cavalo. Eu já tiro o meu bispo. Ou para G4 ou para F5. Eu vou ver aqui, eu acho que é mais forte, que já tira cravando, né? E pronto, eu jogo aqui como se fosse uma posição semelhante à da francesa, né? Que só fazer lança aqui, ó. Vou jogar E6 e aqui, ó, já tá uma
Posição que acontece muito na francesa, só que sem o problema do bispo mal, tá bom? Aí foi só para exemplificar, né, o que eu tava em mente para jogar, né, que era essa questão da Caro-Kann, que eu, que eu dei uma olhada. Só que eu acabei na hora indo pra posição, né, ou defesa que eu tenho mais familiaridade, que é a defesa francesa. Joguei a defesa francesa, ele jogou aqui com D3, eu estourei E5, que é natural da francesa, e ele jogou esse lance. Esse lance aqui eu já estranhei, porque eu não. É um lance que não é. Eu não tenho costume de enfrentar ele. Eu já estranhei, eu comecei a tentar entender algumas ideias, né? A princípio, a primeira ideia que ele está tendo é que ele quer capturar, se eu fizer qualquer lance aqui displicente, né? Fizer qualquer lance besta, por exemplo, cavalo, o que eu vi na hora, ele quer capturar meu peão sem deixar eu recapturar, porque o peão está cravado, com o peão de E, porque ele está cravado. Então teria, por exemplo, pegar de dama, e aqui ele já teria alguma vantagem de desenvolvimento, que ele já ia poder desenvolver ganhando tempo na minha dama. Então, como eu observei isso, né, essa intenção dele, e eu não queria capturar, porque ao meu ver essa captura aqui não seria boa, ele recapturava de peão e já ia ter a coluna semi-aberta para ele, né? Na verdade, uma coluna aberta, em que eu imaginei o quê? Eu capturo aqui, ele vai pegar de peão, eu vou desenvolver minhas peças e ele sai facilmente com as peças dele e já vai ter o quê? Eu pensei que talvez fosse querer fazer um rock longo, depende da posição. Claro que eu não ia jogar também tão relaxado, mas só um exemplo, ó. Aqui ele já desenvolveu praticamente tudo, já tá com torre, fez o rock longo. Eu, eu tinha pra mim, assim, eu tava com o pensamento de que ele queria fazer algum ataque nesse sentido, fazer um rock longo, alguma coisa do tipo, caso eu troque. Então também não troquei. E uma dica, né, pra quem tá iniciando. Geralmente quem troca, quem acaba com a tensão, geralmente ele sai com uma leve desvantagem em algo. Seja na iniciativa, seja porque você dá um lance a mais para o seu adversário de desenvolvimento, em muitos casos. Então sempre cuidado na hora de capturar a peça do adversário ou trocar peão, sempre analise bem. Aqui, por mais que esse lance de dama dele não seja um lance assim que eu tenho costume, eu joguei de uma forma a levar a posição para posições que eu conheço, posições da francesa. Então eu joguei esse cavalo F3, F6 para tentar induzir um avanço de peão dele e acabar indo para posições que eu conheço da francesa, que aqui no caso seria a variante do avanço. Ele desenvolveu o cavalo, né? Não eliminou a tensão, não avançou. Então eu segui normalmente. Primeiro, outra questão, esse meu cavalo em F6 já também, caso ele troque o peão, eu já posso recapturar de cavalo, o que eu não perderia mais um tempo, né? Só voltar novamente. Caso ele capture de peão, eu posso capturar de cavalo e não tem mais esse lance de cavalo aqui, que na outra linha, caso eu capturasse de dama, ele ganhava um tempo, já não tem mais. Porque aqui simplesmente eu troco e vou estragar a estrutura de peões dele, né? Só um exemplo aqui. Lembrando, ele não ia, com certeza ele não ia jogar assim, né? Para ficar com a estrutura, tanto é que ele não jogou, né? Para ficar com a estrutura de peão, de peões danificada. Mas só uma outra ideia, né? Ele desenvolveu o cavalo, eu tirei o bispo, também já evito pouca essa cravada. Caso ele capture o peão, já posso também ter essa opção de capturar com o peão de E. Provavelmente eu não iria fazer isso, mas fica a opção, né? E aqui ele fez fianqueto. Aqui eu já também foi outro lance que me chamou a atenção, que não é habitual, pelo menos para mim, os jogadores que eu enfrento, que jogam francesa, jogar dessa forma. Então aqui eu já comecei, porque quando ele faz fianqueta aí, pelo menos ele prepara, ele tá dando sinais que ele vai abrir essa diagonal.
Então o que que eu faço? Eu vou tentar combater essa diagonal que ele está querendo abrir. Aí eu também joguei para fianquetar aqui na ala da dama. Simplesmente para fazer o combate, combater o fianqueiro dele. Aí aqui ele avançou, que é uma das ideias que eu tinha com o cavalo, que ele voltando àquela ideia de ele começa a ir para posições que eu conheço da francesa. Eu voltei o cavalo para cá. Eu poderia também levar o cavalo para a casa inicial, mas eu preferi jogar o cavalo nessa posição. Ele jogou o fianqueto. E aqui, antes de eu desenvolver o cavalo ou o bispo, eu joguei esse lance aqui, C5. Esse C5, quando eu joguei ele, eu já estava com algumas ideias. A primeira ideia, se ele quiser jogar C4 nessa posição, para tentar abrir essa diagonal, né? Eu ia deixar abrir a diagonal, só que eu ia avançar o meu peão de D para D4, para atrapalhar um pouquinho esse desenvolvimento do cavalo dele e ganhar espaço na ala da dama. Aqui ele seguiu com C4, como eu imaginei. Antes de avançar o peão, que era a minha ideia, eu joguei o bispo aqui, para proteger também essa diagonal. Eu já tinha em mente que eu tinha quase certeza que ele não ia capturar esse peão, porque ele ia ficar com um peão fraco, eu ia ficar com um centro mais forte, né? Um centro de peões mais forte que o dele. Aqui ele rocou, simplesmente. E aqui eu fiz o que eu já estava planejando. Tentar dificultar o desenvolvimento das peças dele da ala da dama. Eu avancei. E também, pessoal, tentar de alguma forma trocar o meu bispo de casas brancas com o bispo do fianquete dele. Quando seu adversário fianquetar, não é uma regra, mas sempre que possível, troque o bispo do fianqueto dele por uma peça sua, ou um cavalo, ou um bispo, porque vai enfraquecer as casas ao redor do fianqueto. Essas casas aqui. Ó, se eu trocar esse bispo, conseguir pegar esse bispo dele, essas casas brancas aqui vão ficar todas fracas. E eu posso tentar explorar em algum momento. Eu derrubei aqui meu celular. Eu vou conseguir explorar em algum momento. Ficou meio escuro aqui a imagem, que acabou derrubei aqui meu celular que estava iluminando. Mas vai dar ainda para explicar. Então, essa é uma ideia, né, de tentar explorar essas casas. Na partida ele centralizou a torre, eu fiz o roque, protegi meu rei. Ele desenvolveu o bispo numa casa meio estranha. Esse lance dele, acredito que foi mais para tentar dar algum reforço no peão, ou para tirar simplesmente o bispo, né? Que ele estava numa casa muito ruim. Eu acho que esse lance de peão meu avançando, ele foi bom por causa disso também, porque o bispo dele ficou meio que sem casa. Aí aqui eu joguei a torre também aqui indiretamente na cara da dama. Ele desenvolveu o cavalo. E aqui eu voltei o cavalo. Eu estava dando uma olhadinha nessa partida antes. Aqui tem um conceito básico que jogadores geralmente do meu nível, eu mesmo tenho muito receio de fazer, mas em várias partidas minhas eu já percebi que eu perco a iniciativa ou perco a partida por, por não confiar nos conceitos básicos. E um dos conceitos básicos é o seguinte: o centro aqui ele está fechado, assim tá resolvido. Não tem como ter trocas no centro. Então, o conceito básico é que o conceito estratégico é que você ataque na ala onde você tem vantagem de espaço. No caso, até ver aqui, se eu não me engano, a máquina sugeria nessa posição que eu jogasse, se eu não me engano, era aqui, estourando os peões dele. Jogasse um B5.
para tentar avançar esses peões, abrir a ala da dama e jogar por um ataque na ala da dama. Só que é bem complicado. Se você não tiver bem já fixo essas noções estratégicas, você não faz esse lance. Não pensa no ataque na ala da dama. E, e era o que eu deveria ter feito nessa posição. Deveria ter até ligar aqui a engine para nós dar uma conferida. Primeiro desenvolver e depois que eu ia para esse ataque. Mas puxar esse ataque. Tinha esse ataque onde eu tenho a maioria de peões. Aí eu voltei o cavalo, né, já pensando em segurar um pouco aqui e liberar um pouco de espaço, porque meus cavalos, eles estão se atrapalhando. Um tá encostando no outro aí, então estão meio que se atrapalhando. Aí eu voltei o cavalo, ele desenvolveu o cavalo, né? Ele centralizou o cavalo e eu joguei o cavalo aqui para tentar trocar esse bispo e tentar estragar um pouco a estrutura de peões dele. A minha ideia era estragar a estrutura de peões dele e ao mesmo tempo, se possível, fazer ele recuar esse bispo. Fazer ele piorar a posição das peças dele. Aqui ele fez esse lance, que é o melhor lance mesmo. Eu deveria ter desenvolvido meu cavalo agora, feito o mais simples aqui. Só que eu capturei. Eu capturei o bispo, que era o meu plano inicial. Aí ele recapturou e eu capturei aqui esse peão. Ele capturou aqui também. E nessa posição eu acabei dando uma vacilada. Até ativar aqui a gíria, eu troquei, normal. E aqui era para eu ter jogado esse H4 expulsando esse H6 expulsando o cavalo. E eu cometi um erro aqui, né? Eu joguei aqui, com essa ideia de expulsar o cavalo dele e ao mesmo tempo trocar, caso ele não expulsar e já trocar peão, abrir a posição, já que minha torre está na cara da dama dele, vai abrir a diagonal da minha dama. E aqui ele fez só que esse lance aqui não é bom porque tem esse lance aí que ele jogou, que ele ameaça capturar em H7 e ameaça minha torre. E aqui eu vi que não tinha como salvar a torre, então eu já fui pro. E eu vi que abria linhas de ataque pra mim. Mesmo eu entregando. Desce aqui, meu filho. Desce. Vai lá pra mamãe. Cuidado, meu celular tá bem quebrado. Pega não, pega não, pega não. Dá aí, papai. Dá, dá. Pronto. Vai lá pra mamãe. Voltou a luz. Então, aqui, quando ele joga esse lance, né, eu vejo que eu tenho perspectiva de ataque também. Então eu capturei, dei a qualidade, né? E recapturei o peão. Ele volta dando para tentar segurar. E aqui eu acho que eu joguei muito bem. Porque eu poderia muito. Eu tinha em mente que eu não poderia me afobar querendo dar cheque, que só ajudaria ele. Ele ia voltar o rei, já ia ter coluna para trazer as torres. Eu tinha visto que isso aqui talvez não era a melhor forma de eu jogar. Então eu fiz o que? Eu tirei minha torre protegendo o peão, já preparei esse avanço de peão ali, deixando o rei dele trancado. Ele desenvolveu desenvolveu não, recuou a dama para impedir esse avanço de peão. Acho que seria forte, porque deixaria o rei dele trancado. E pode olhar que aqui eu já estou com uma leve vantagem. E eu gostei muito porque eu joguei os lances corretos aqui de ataque. Fiz a subida de torre. Ele também subiu a torre dele aqui, né, para tentar botar pressão no peão. E eu trouxe minha dama. Ele jogou a torre dele aqui, né, já preparando para tirar o rei e colocar pressão. Desenvolvi meu cavalo. Ele tirou o rei, né, e preparou aqui
preparou a torre, né, na coluna G. E aqui foi o meu erro, né? Aqui a partida está equilibrada, eu tô com uma leve vantagem de menos 6 pontos, mas eu não soube aproveitar. Eu tinha até analisado não, assim que acabou a partida eu fiquei pensando muito nesse lance aqui, G6, né? Mas a gente até aceita, né? Fala que tá empatado, mas o jogo tá bem equilibrado mesmo. Porque a qualquer momento eu vou recuperar esse peão central. Vou recuperar o peão, vai ter algumas trocas aqui, mas eu tinha pensado nesse lance. A máquina fala que eu tinha que jogar H5. Depois que a gente vê a ideia, né, que era para evitar justamente o torre G4, que seria forte, né? E aqui eu tô com quase um ponto de vantagem, né? Mas na partida não seguiu assim, aqui foi o meu grande erro depois desse lance. Ele tirou o rei e aqui eu eu capturei o peão central, né? Eu não me atentei ao tema dessa coluna semi-aberta com a torre dele entrando. A torre dele está muito forte aqui. Aí eu capturei, ele recapturou, abrindo para a dama dele dar cheque lá embaixo. Eu capturei inocentemente, não me liguei. E aqui, basicamente acabou a partida, né? Tirei o rei, ele capturou com cheque. Eu ainda vi que se eu tirasse, eu joguei rei aqui, porque eu vi que eu não tinha visto linha de mate, porque eu vi que minha dama tá segurando aqui em H, e se ele der cheque eu subo o rei protegendo, né? Só que tem uma sequência de mate já aí. Aqui eu tinha visto que caía minha torre, que eu tinha visto que caía minha torre. Só que eu ainda pensei em jogar essa posição, cair na torre, né? Porque eu imaginei que eu poderia ter algum tipo de perpétuo jogando aqui, sei lá, mas não tem. Depois eu analisando eu vi que, como dá pra ver aqui, né? Cai tudo aqui, né? Que é mate em poucos lances. E aí na partida, depois desse meu erro, né? Joguei pra cá, capturou com cheque, fui, aí eu não. O lance que eu não vi foi esse, dama, cheque, obrigando, nunca jogado a voltar minha dama, e agora ele captura lá, e eu sou obrigado a cobrir. E nessa posição eu abandonei a partida. Abandonei a partida, né? Porque não tinha mais como. Eu ia cobrir de dama e ia levar mate. Pra mim foi uma boa partida, né? Contra um jogador muito forte. E deu pra perceber, assim, pelo menos no meu jogo na francesa, eu consegui analisar algumas coisas. O principal ensinamento, sempre que você tá com o centro estável, ataque na ala que você tiver mais. O centro está estável, ataca na ala que você tem mais espaço. Aqui era para eu ter tentado atacar na ala da dama. E não negligencie o desenvolvimento. Eu demorei muito para desenvolver meu cavalo e me afobei na captura desse peão central. Aqui, ó. Nessa captura desse peão central aqui foi o meu grande erro, onde custou a partida. Aqui eu poderia ter errado de outras formas mais sutis, mas, e a partida dele poderia seguir equilibrada. Mas eu já tá caindo esse peão, não tem mais. Ele vai cair. Então acho que era para ter calculado melhor, esperado o momento certo para capturar esse peão. Eu acho que esse foi os grandes erros meus, né? E outra coisa interessante é que, como a gente às vezes se acostuma tanto em jogar posições semelhantes, quando a gente pega uma posição um pouco diferente, né? Como a gente acaba se perdendo um pouco nas ideias também. Eu só ver se eu consigo solicitar aqui a análise dessa partida. Deixa eu solicitar a análise só para ver a porcentagem, como é que foi. E aí nós já finaliza o vídeo. Aqui tá com um anônimo, né? Mas de brancas é ele, né? De negro sou eu.
ver aqui a precisão da partida. Foi uma boa precisão. Ele fez 89% de precisão, né? Cometeu uma capivarada, que foi esse lance aqui de dama, né? Porque realmente eu fico um pouco melhor depois dessas trocas. E eu cometi dois erros graves, né? Que já foi lá no final, né? Foi essa captura de cavalo e depois levar o rei para ali, mas aqui já estava perdido, né? Esse segundo erro aqui nem conta muito. Então, espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí pela a forma de análise minha, né? Que talvez não seja padrão, né? Que vocês estão acostumados, mas é, é mais ou menos como eu analiso a partida. Eu tento ver o que, que eu poderia ter feito diferente, né? Talvez se eu tivesse jogado a Karokan, que foi o que eu vinha jogando nesses últimos dias, tivesse sido um pouquinho melhor. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até os próximos vídeos. Se tiver alguma dúvida, comente, deixa aí um comentário. Ó, essa análise aqui tá errada. Porque, como vocês sabem, né? A gente tá aqui para aprender também. Então, o que vocês puderem deixar de comentário aí construtivo, né? Sobre essa análise, sobre o vídeo, sintam-se à vontade. E por hoje é isso, pessoal. Até mais.